terceira fase é a fase da excitação, confusão, dificuldade para falar corretamente. Você já viu que o bêbado vai falar, às vezes ele enrola a língua para falar, sim ou não? Quem aqui fala em línguas do Espírito Santo? Mais uma semelhança, não é? E o bêbado vai falar, ninguém ainda vai entendendo o que ele está dizendo. Mas ele está falando igual. Ninguém entende o que crente fala quando está falando em língua, sim ou não? Então isso é um dom, isso é uma outra fase que você está no Espírito Santo. Assim como o bêbado perde só que ele perde a noção, perde o domínio. Você não perde o domínio, você recebe o dom, é diferente, amém? Você fala não porque o Espírito Santo, ele te domina, não, porque você tem o Espírito Santo. E você está naquela fase agora de falar em línguas. Às vezes ouvindo uma canção você fala em línguas, já está começando a ficar bêbado ali aquela hora. Quando ouve uma mensagem, uma palavra, você fala em línguas, você se alegra, é o Espírito Santo. Amém? Então você tem que dar vazão, você tem que beber um pouco mais. Amém, irmãos? Porque a gente quer ficar o que? Bêbado, cheio do Espírito Santo. É possível, está aqui o paralelo, é possível. Só que a gente nunca vai perder a nossa consciência, porque o Espírito Santo não tira a nossa consciência, pelo contrário, nos dá mais consciência ainda. Mas ele nos faz acreditar no que, irmãos, ninguém acredita, e ele faz. Diga glória a Deus, ele faz você acreditar. E é que nem a bebida faz o bêbado, só ele acreditar em certas coisas, e ele vai lá, né, e se dá mal, por quê? Porque ele e a bebida entorpecendo ele, mas o cristão não. Deus te dá a certeza que é possível, amém? Que é possível, diga glória a Deus. Então ele tem dificuldade para falar, tem a visão que não está enxergando direito, diferente do crente, ele enxerga muito melhor, diga glória a Deus, ele enxerga muito melhor. Falta de coordenação motora, muitos perdem a coordenação motora, cai para um lado, como é que dizia aquela música, levanta aqui, levanta e cai, beber, cair, levanta e levantar, vai bebendo, cair, levantar, e todo mundo cantava bem alegre, é um corinho do inferno, não é? Sim ou não? Beber, cair e levantar é um corinho do inferno, que a pessoa chega tudo esfolada, cara esfolada, nariz esfolado, joelho esfolado, arrebentado em casa, mas chega cantando, beber, cair e levantar. Deus já nos levantou, diga glória a Deus. Nós não caímos mais, nós não caímos jamais, porque nós temos o Espírito Santo. Ele não nos deixa cair, amém? Quando nós, na presença dele, nos entregamos, e sim, aí podemos ficar ali no chão, na presença dele, mas não é porque ele nos lança no chão, não é porque nós perdemos o domínio total da nossa vida, é porque nós nos entregamos, amém? Nas mãos dele, dizendo, Senhor, nós confiamos em ti, amém? Então a falta de coordenação motora, emoções instáveis, riso fácil, e é 880 também, às vezes o bêbado ele ri, daqui a pouco já está bravo, ao mesmo tempo que ri, vai de 8 a 80 rapidinho, já fica bravo já. Então, o bêbado, ele tem essa facilidade, porque ele não está normal, ele não está sobre o seu domínio, ele está sob o efeito da bebida, ele está sob o domínio da bebida. Nós temos que ficar sobre o efeito do Espírito Santo, amém? Sobre o domínio do Espírito Santo, deixar ele dominar as nossas emoções, não ter vergonha, né, de dar vazão, porque o bêbado ele perde totalmente a vergonha, tanto que ele faz loucuras, mas o cristão é não ter vergonha, que eu quero dizer, de se entregar para Deus, amém? De deixar Deus usá-lo, deixa Deus usar você, deixa o Espírito Santo, através de você, fazer a vontade dele, amém? E depois tem outras fases, né, que nós nem vamos falar aqui, tem outras fases ainda, que ele vai indo para pior, o bêbado vai indo para situações horríveis, né, e nós não vamos falar disso aqui, mas vamos falar só dessa primeira, e a importância de nós então fazer como as pessoas naturalmente fazem. Elas naturalmente vão para o bar todos os dias para ser viciado. Uma pessoa para ser viciada, ela vai todos os dias. É difícil uma pessoa se viciar se ela só beber domingo. Não estou dizendo para você beber, viu, irmão? Domingo o pastor liberou que não fica viciado, vou beber só domingo. Não, nós não bebemos nunca, só do Espírito Santo todos os dias. Amém? Porque às vezes pode começar lá num domingo, daqui a um pouco já é sábado e domingo. Daqui a um pouco já é sexto, aí já é sexta, sábado e domingo. Mas quinta-feira já é quase sexta, aí já começa a quinta também, já fica 4 dias do 7. Né? Mas aí já é
Passou o domingo, é segunda, vou ter que tomar um trago para me acalmar, senão eu fico tremendo. Aí já sobrou 2 dias, terça e quarta. Mas como já falta só 2 dias para chegar quinta, vou beber todos os dias. Aí a pessoa fica bêbada, já está viciado. Mas começou às vezes num dia só. Então a gente pode ter começado a igreja pouco, devagar, mas a gente tem que pegar e começar a ser mais intenso, ser uma pessoa mais intensiva com Deus, com as coisas espirituais, intensificar a sua vida na presença de Deus, intensificar na presença de Deus, ou seja, procurar o vício, até que você fique viciado, porque as pessoas lá fora, elas não precisam se esforçar para ir no bar, o bar já chama elas, não podem ver um bar que elas têm que ir, elas vão, são encantadas, e a gente tem que ser tanto de Deus, que a gente tem que sentir o nosso joelho já querendo ajoelhar, só de passar perto da igreja, amém? Uma vontade de entrar ali, uma vontade de receber mais de Deus, amém? De beber mais um pouco. Então isso é algo, irmãos, que é possível, só que a Bíblia diz assim que enquanto muito se enche do vinho, nós devemos nos encher do Espírito Santo, amém? O vinho, ele é escarnecedor, o vinho e a bebida forte é destruidora, a nossa família foi destruída por causa disso, nossa casa era destruída por causa disso, tudo que nós vivíamos naquela miséria, por causa dessa maldição da bebida. Então é uma maldição, não caia em tentação, o diabo vai sempre tentar, o diabo vai sempre dizer um golezinho, um pouquinho só não faz mal, e o crente tem que dizer assim, cheio do Espírito Santo, o crente tem que dizer para uma pessoa, vamos na igreja, como quem leva para o bar, vamos lá, se não te fizer bem, mal não vai te fazer, vai lá só uma vez, aí você traz a pessoa só uma vez, e o Espírito Santo já pode dar um gole para ela. E se ela tomar um gole do Espírito Santo, irmãos, ela vai querer vir a segunda vez, a terceira, e daqui a um pouco ela está aqui com você. Então você tem que fazer que nem aquele amigo, né, que leva o outro para o bar, só que você traz ele para Jesus. Deixa Deus te usar, né? Usa de sabedoria, vamos para a casa de Deus, vamos na igreja, leva os teus problemas, se não te fizer bem, mal não vai te fazer, não vai ter problema de você ir uma vez, o que é ir uma vez lá? Irmãos, Deus precisa às vezes só de uma vez, de uma oportunidade para Deus salvar uma pessoa. Assim tem gente, irmãos, que nunca bebeu, mas bebeu uma vez e ficou viciado. Eu tinha um tio meu, tenho muita história na família, tinha um tio meu que nunca casou. E ele então morava na casa dos pais. E ele nunca bebeu, ele não bebia, e ele brigava com todo mundo que bebia. Aí o dia que a mãe dele morreu, a minha avó, morreu, dizem, eu não sei se é verdade, que ela disse para ele beber. Eu acho que foi o diabo que falou, só pode. Ele bebeu aquele dia, e ele nunca mais deixou de beber. Ele se viciou, de tomar uma vez só. Então vê como o diabo é sujo, como o diabo é astuto. Morreu doente, sozinho, não é por causa do quê? Da bebida. Nunca casou, nunca teve uma família. O diabo, ele usa, a bebida é uma coisa do diabo, irmãos. A bebida é algo do inferno, não é de Deus, não é de Deus, pode ter certeza que não é. Olha quantas famílias destruídas, quantos filhos frustrados, por causa de quê? Da bebida. Mas é uma droga lícita, porque ninguém fala nada, pode ter baraviria, mas não pode ter, mas das igrejas falam que nem funciona todos os dias, mas bar funciona às vezes dia e noite, sim ou não? E as pessoas estão lá, e ninguém vê quando aqueles homens, muitas vezes vão para casa, e chegam lá, e brigam com a família, e muitas vezes ganharam o salário dele, que trabalharam o mês todo, e vai num bar, ele nem sabe onde ele botou o dinheiro, um pouco ele pagou, outro pouco ele perdeu, outro pouco tiraram dele, e ele chega em casa, briga com a esposa, briga com os filhos, né? Não tem, às vezes, o dinheiro mais para alimentar a família, e vira um inferno, já está um inferno na vida da pessoa. Irmãos, eu sei o que é isso, eu vivi isso, vi na minha família inteira, muitos dos meus familiares viverem isso. A pessoa chega em casa arrebentado, cortado, machucado, ou então ia achar lá no hospital, por causa de quê? Da bebida, porque meio mataram, meio deixaram meio morto, brigando, bêbado. Então a bebida é destrutiva, ela é como se fosse o espírito do Satanás, é o espírito do diabo que entra na vida da pessoa. Eu digo que é uma porta para o inferno entrar na vida da pessoa, é uma grande porta, onde os demônios vêm e entram na vida da pessoa. Nós não entramos por essa porta, essas portas são fechadas,
Essas portas vão continuar, elas são tentações. Quem já bebeu pode ser tentado. Mas quando a gente for tentado, a gente tem que lembrar das pessoas que foram destruídas. Lembra daquele bêbado que passa na tua rua, que você olha e diz assim, puxa vida, queria ajudar essa pessoa. Mas não tem como ajudar, só Deus pode mudar aquela vida, sim ou não? Aí você vê a pessoa lá machucada, às vezes cortada, às vezes suja, maltrapilho, dormindo debaixo no relento do sol, ou debaixo de uma árvore, num frio. Meu pai dormia assim, muitas vezes eu vi. Então, todas essas coisas, é o diabo, é o inferno na vida da pessoa. Por que a gente vai dar uma unha para o diabo? Por que a gente vai dar uma oportunidade para o Satanás? Nunca se dá oportunidade para o diabo, mas para Deus se dá todas. Para Deus é sim, para Jesus é sim, para o Espírito Santo é sim. Então toda vez que Jesus te chamar para orar, te chamar para você estar na presença dEle, para meditar na palavra dEle, beba da palavra dEle. Beba, se alimente dessa palavra, beba dela, sabe? E se encha da presença dEle, para você ser uma pessoa que nunca vai precisar dessas coisas. Você não precisa de coragem da bebida, você não precisa de enfrentar os problemas, fugir dos problemas através do subterfúgio da bebida. Pelo contrário, você tem o Espírito Santo, você tem Deus com você. Deus te escolheu. Se você ainda está com medo, precisa beber mais do Espírito Santo. Se você ainda não está tão forte para enfrentar os problemas, precisa de mais do Espírito Santo. Como que a gente faz? Experimente orar, jejuar. Jejuou um dia, não ficou mais forte. Jejua 2, não ficou mais forte. Jejua 3, não ficou mais forte. Daqui a um pouco você está um leão. Amém? Por quê? Porque você está se entregando. Você está se entregando. Não dizem, você já viu também a expressão? Fulano se entregou para bebida. Quando já ouviram essa expressão? Fulano, conheceu fulano? Conheci. Se entregou para a bebida. Em outras palavras, está destruído. Está dominado. Que tal alguém dizer assim para nós? Conhece fulano? Conheço. Se entregou para o Espírito Santo. É um instrumento poderoso. É muito abençoado. É uma pessoa poderosa no Espírito Santo. Já pensou, irmão? Vê que é diferente. Enquanto o diabo põe o espírito dele através do portal da bebida, Deus, através do Espírito Santo, nos enche da presença dele. Então, irmãos, nesta manhã, que a gente não saia daqui como a gente entrou, mas a gente saia daqui já revestido, já meio alegre, corajoso, amém? E intencional, ser uma pessoa intencional. Eu vou procurar estar mais no bar de Jesus, amém? Vou estar mais no bar de Jesus e eu vou me encher da presença de Deus.